Oi pessoal, tudo bem? Então, aquela gordurinha localizada te incomoda? Você tem algum acúmulo? Uma barriguinha, culote ou uma pochetezinha aqui atrás? Bom, você já deve ter pensado então em fazer uma lipo, não é mesmo? Agora, você já viu que tem vários tipos de lipo? Tem a mini lipo, tem a lipo a laser, tem a lipo ultrassônica, a lipoescultura, hidrolipo, lipolight, lipo HD. Você deve estar perdida aí, sem saber qual lipo você deve fazer, não é mesmo? Então assiste esse vídeo e você vai entender cada tipo de lipoaspiração. Eu sou a doutora Lara, sou cirurgiã plástica e primeiro eu vou te explicar como é que funciona a lipoaspiração. O que é a lipoaspiração? É um procedimento cirúrgico, então é uma cirurgia onde a gente vai remover as células de gordura de algum lugar que tem acúmulo. E essas células vão ser removidas com uma cânula, elas vão ser sugadas, por isso que o nome é lipoaspiração. A lipoaspiração ela é feita com essas cânulas aqui, tá? E essas cânulas metálicas, elas têm um furinho aqui na ponta, por onde vai ser aspirada a gordura. Então o cirurgião plástico vai colocar essa cânula dentro da gordura e vai estar ligada no aparelho de aspiração e aí vai sugar toda a gordura. Por isso que a lipo não tem cortes grandes, né? Porque ela vai ter só os furinhos pequenininhos onde o cirurgião vai colocar aquela cânula. Não é uma cirurgia com grandes cortes. Mas não quer dizer que não é uma cirurgia grande. Por quê? Porque a cânula vai acabar passando por uma região grande do corpo. Para colocar essa cânula dentro da gordura, o cirurgião precisa fazer furinhos, né? Pequenas incisões. Então a lipo ela não tem grandes cortes, ela tem pequenas incisões por onde vão ser colocadas essa cânula aí para aspirar, ok? Antes de fazer a aspiração da gordura, é muito importante que o cirurgião faça uma infiltração nessa gordura. Então nós precisamos injetar uma quantidade de líquido nessa gordura antes da aspiração. E esse líquido que é injetado, ele tem substâncias vasoconstritoras, tá? Então por que tem que ser feita essa infiltração antes? Para distender ali a gordura e para que essas substâncias vasoconstritoras façam o fechamento dos vasos sanguíneos e ocorra menos sangramento nessa cirurgia, tá? Então é importante vocês saberem dessa infiltração, porque depois lá na frente, quando eu explicar sobre um tipo de lipoaspiração, tem tudo a ver com essa infiltração. Então fiquem ligados, toda lipoaspiração precisa ser infiltrada antes com uma solução líquida de vasoconstritores, tá certo? A base da lipoaspiração é essa. Todos os tipos de lipoaspiração vão ser baseados nessa técnica que eu acabei de falar. Você faz os furinhos na pele, coloca aquele líquido para fazer a vasoconstrição, depois aspira com a cânula e quando terminar, você vai fechar os furinhos ali com pontos. Essa é a base de qualquer lipoaspiração. Agora eu vou falar sobre os tipos de lipoaspiração. Lipoescultura. O que é a lipoescultura? Nada mais é do que você pegar essa gordura que foi retirada e você colocar em outras áreas do corpo. Então, por exemplo, se você quer aumentar a região do bumbum, por exemplo, você pode tirar a gordura da barriga ou dos braços e colocar no bumbum, fazendo a modelagem dessa região, tá? Fazendo uma escultura, por isso que se chama de lipoescultura. A gente pega a gordura e enxerta ela em outro local. Então você já sabe o que é uma lipoescultura, não vai se confundir. Agora, o que é a vibrolipoaspiração? Muita gente já deve ter ouvido falar nesse termo. Bom, a vibrolipoaspiração nada mais é do que aquela lipoaspiração feita com um aparelho vibratório. Então, o aparelho de vibrolipoaspiração, ele vai ser acoplado na cânula de lipoaspiração e ele vai fazer a cânula vibrar, tremer, tá? Por que a gente muitas vezes utiliza esse aparelho? Porque essa vibração da cânula, muito rápida, vai fazer com que as células de gordura sejam quebradas. Então a gordura vai ser toda quebrada e vai sair com mais facilidade. Dessa forma, o cirurgião não precisa fazer tanta força para aspirar aquela gordura e a gordura sai mais fácil. Então, gente, a vibrolipoaspiração é apenas um aparelho que você vai usar junto da lipoaspiração. Eu
tenho esse aparelho, eu uso esse aparelho e eu adoro usar esse aparelho. Depois que comecei a usá-lo, eu não consigo mais fazer lipoaspiração sem o aparelho, porque é muito mais fácil e acaba sendo uma cirurgia mais rápida. Além disso, a Vibrolipo ela é muito boa para usar naquelas áreas onde a gordura é mais endurecida. Por exemplo, na região das costas, aqui embaixo, a gordura é mais durinha, mais difícil de sair. E também naquelas regiões que já foram feitas lipo anteriormente, onde tem um pouco de fibrose. Então o Vibrolipo vai ajudar a quebrar essa fibrose e aspirar a gordura dessas regiões. Terceira lipo, lipo a laser. Bom, a lipo a laser é nada mais do que a utilização de um aparelho também a laser que facilita a retirada da gordura. Como é que funciona? É a mesma cirurgia, você vai fazer a infiltração, só que antes de aspirar, você vai passar uma fibra ótica do laser. Então, é aquela mesma lipoaspiração, a gente vai fazer a infiltração dos tecidos e antes de aspirar a gordura, a gente vai passar o laser. E como é que a gente passa o laser? A gente utiliza essa fibra ótica aqui. Então, gente, olha que a fibra ótica do laser, ela é muito fininha, tá? E é aqui nessa pontinha que vai sair a energia do laser e vai derreter a gordura antes que ela seja aspirada. E essa fibrinha ótica aqui vai emitir a energia do laser que, além de fazer o derretimento da gordura, vai estimular o colágeno. Então, o laser, ele vai aquecer a sua pele de uma maneira controlada e vai fazer um estímulo de colágeno. Também o laser vai fazer o aquecimento dos vasos sanguíneos, então ele vai fazer uma pequena coagulação dos vasos sanguíneos e vai fazer com que a sua lipo seja menos sangrativa e tenha menos dor no pós-operatório. Então, pessoal, o uso do laser na lipo, ou seja, a lipo a laser, ela vai te trazer um pouco mais de conforto no pós-operatório e vai trazer um estímulo de colágeno maior, além de propiciar menos dor, menos sangramento e uma recuperação um pouco mais rápida. Lipo ultrassônica. Bom, a lipo ultrassônica ela é muito parecida com a lipo a laser. A gente vai utilizar uma tecnologia, mas não é o laser, e sim o ultrassom, tá? São cânulas um pouquinho diferentes daquela que eu mostrei no laser, são cânulas metálicas, onde na ponta vai sair o ultrassom, que vai também derreter a gordura, coagular os vasos sanguíneos. O ultrassom ajuda também a quebrar um pouco as fibroses. Então, as vantagens da lipo ultrassônica são as mesmas das vantagens da lipo a laser, propiciando um pós-operatório com menos dor, menos sangramento e recuperação mais rápida. Elas têm um resultado muito semelhante, a lipo ultrassônica e a lipo a laser, com tecnologias diferentes. Mini lipo ou lipolite é a mesma coisa, é um nome dado para a mesma técnica. O que é a mini lipo? A mini lipo é a lipoaspiração em pequenas áreas, certo? Geralmente feita com anestesia local. Dessa forma, você não precisa ir a um hospital para fazer a mini lipo. Você pode fazer em algumas clínicas autorizadas a fazerem esse procedimento. Então, a diferença é que a mini lipo, por ser uma lipo em pequenas regiões, ela é um pouco menos agressiva do que uma lipo grande, numa área corporal maior. Uma das vantagens da mini lipo é que, por ela ser feita em pequenas áreas, a recuperação é mais rápida e ela é um pouco menos agressiva do que uma lipo numa área bem maior, certo? E a mini lipo, por ser uma área pequena, ela pode ser feita com cânulas mais fininhas, cânulas menores. Então, realmente, ela é um pouco menos agressiva do que as outras. Porém, a gente não consegue fazer a mini lipo em muitas áreas. Por quê? Porque a gente faz ela com anestesia local e nós temos uma dose máxima de anestésico que a gente pode usar de uma vez só. Então, a mini lipo, ela é para pequenas correções. Você pode fazer mais ou menos uma área ou duas desse tamanho. Por exemplo, você pode fazer culotes, você pode fazer a partezinha de baixo da barriga ou a parte das costas, mas cada uma dessas numa sessão separada. Então, isso pode envolver aí várias vindas à clínica para fazer pequenos procedimentos, certo? Mas a recuperação é mais rápida e ela é um pouco menos invasiva. E
a gente pode usar na mini lipo tanto o laser como o ultrassom. Então ela pode ser a laser ou não, pode ser ultrassônica ou não. Vai depender se você vai querer usar ou não esses aparelhos. Hidrolipo. O que é a hidrolipo? Bom, na verdade, gente, vocês entenderam que antes de fazer a aspiração eu preciso injetar aqueles líquidos ali com aqueles agentes, certo? Então, gente, toda lipo é uma hidrolipo, porque a hidrolipo nada mais é do que a lipo que é feita com a infiltração antes da aspiração, certo? O que acontece? Quando se popularizou aí a mini lipo ou a Lipolite, também se deu o nome de hidrolipo, tá? Para essa lipo que é feita em clínicas, que é uma lipo menor. Mas eu sempre falo que toda lipo é uma hidrolipo, porque toda lipo a gente tem que injetar aquela quantidade de líquidos. E por fim, eu vou falar agora da lipo que está super em alta, super na moda, que é a Lipo HD. Lipo HD significa Lipo High Definition, que é o termo em inglês. Em português se chama LipoLED, lipo de alta definição. Então LipoLED e Lipo HD é a mesma coisa, só que um nome é em inglês e o outro em português, ok? Bom, a Lipo HD está muito em alta porque muitas famosas vêm fazendo esse tipo de procedimento, vêm postando nas suas redes sociais e ela é uma cirurgia meio polêmica. Tem cirurgiões que gostam muito, tem cirurgiões que não gostam, que não fazem. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona e também qual a minha opinião sobre ela. A Lipo HD, gente, ela é uma lipoaspiração feita conforme eu já expliquei para vocês. Você vai infiltrar e você vai aspirar. O que é diferente na Lipo HD é a forma que você vai aspirar. Então o cirurgião, ele vai tentar simular aqueles gominhos, certo? Os gominhos da musculatura do abdômen. Então a gente vai fazer um desenho no abdômen, esculpindo aquele abdômen. Em algumas regiões do abdômen a gente vai fazer uma lipo mais profunda, para fazer uma marca naquela região. Em outras regiões do abdômen a gente vai lipar um pouco menos para fazer um certo volume. E isso vai dar a impressão que a barriga é tanquinho, barriga fitness, barriga de academia. Então é isso a Lipo HD. Gente, a Lipo HD, ela pode também ser feita a laser, ser feita com ultrassom, ser feita com vibrolipo, tá certo? Isso não vem muito ao caso. O conceito mesmo da Lipo HD é essa definição aí da musculatura, essa forma de fazer a lipoaspiração mais profunda em algumas áreas para fazer aqueles vincos e menos profunda em outras. Isso é a Lipo HD. A minha opinião sobre essa cirurgia, tá, é que a gente tem que ter um certo cuidado, porque esses gominhos, eles podem parecer um pouco artificiais. Eu gosto de fazer um suave delineamento do abdômen, porque eu acho bonito realmente aquele abdômen com algumas nuances, algumas sombras. A minha opinião pessoal, eu não acho muito legal simular aqueles gominhos de academia, porque quando você sentar ou você se movimentar, o gominho vai continuar ali no mesmo lugar, vai dar pra ver que não é músculo. Essa é a minha opinião pessoal. E tem um detalhe, gente, a Lipo HD não é pra qualquer pessoa, tá? Você tem que ser magra ou magro, você tem que ficar regularmente se exercitando, você tem que ter hábitos de vida saudáveis, e ela é mais para delinear o abdômen de uma pessoa que já era magrinha, ok? Porque a Lipo HD, em pessoas que têm uma camada de gordura mais espessa, vai ficar estranho, não vai ficar legal e não vai ficar natural. E outra coisa, você tem que se comprometer após essa cirurgia a não aumentar de peso e não engordar. Porque aí pode ficar um pouco estranho se você engordar, as áreas que a gente lipou mais não vão engordar tanto e as áreas que a gente lipou menos vão engordar mais e pode ficar um pouco estranho, certo? Agora eu já falei sobre todas as lipoaspirações que existem, certo? E eu vou falar rapidinho, bem rapidinho mesmo, sobre duas técnicas que não são cirúrgicas, que são a lipoenzimática e a criolipólise. Então, essas duas não são cirurgias, tá? Lipoenzimática, o que é? É a injeção de substâncias que vão fazer a eliminação da gordura em algumas regiões, tá? Não são só enzimas que são injetados, são algumas outras substâncias, vasodilatadoras e substâncias que vão destruir um pouco a gordura naquela região. A minha opinião sobre esse tratamento é que ele é bom para ser utilizado em áreas muito pequenas,
Então, por exemplo, um retoquezinho de uma lipo, ficou uma areazinha elevada ali, você vai lá, coloca a enzima e aí pode reduzir aquela região. Mas assim, para áreas grandes, realmente eu acho que é muito desconfortável, é doloroso, tem que vir várias vezes e é um processo que fica bastante demasiado, incha bastante mesmo, tá? Então não é um processo assim tão pouco invasivo e além disso, o resultado dele, ele não vai conseguir tirar tanta gordura como uma mini lipo, por exemplo, certo? Mas é uma opção para quem não quer passar pela cirurgia. E por último, falando rapidamente aqui da criolipólise, que é um aparelho que vai congelar a gordura e vai fazer a gordura diminuir um pouco, tá? Através de processos aí de necrose, apoptose. É um tratamento que não é cirúrgico, mas ele não deixa de ser invasivo, tá? Porque ele vai fazer uma necrose daquela gordura. E também o grau de gordura que ele vai eliminar é no máximo 30%, então não vai conseguir tirar muita gordura. É um tratamento um pouco demorado, é feito em consultório também, tá? E é uma opção para aquelas pessoas que não querem ou que não podem passar por uma cirurgia, que tem problemas de saúde ou que realmente não querem passar pelo procedimento cirúrgico. Mas ele não vai tirar tanta gordura assim, tá? Certo, pessoal? Bom, esse vídeo foi um pouco longo porque eram muitas coisas, muitas informações, tá? Espero que vocês tenham gostado, agradeço quem assistiu até o final. E por favor, me diz aí embaixo qual desses tratamentos você gostaria de fazer, porque eu quero saber qual deles aí te interessou mais, tá certo? Obrigada, gente, se inscrevam no meu canal e até os próximos vídeos.